Shalom, bom começo de semana. Bem-vindo ao Café com a P da nova temporada, a Mosca no Perfume. E hoje eu quero falar que a mosca no perfume é não acreditar que Deus é detentor de todas as riquezas e um abençoador extravagante, escandaloso daqueles que o buscam. Travou para mim aqui também, Flavinha. É que às vezes muda de rede e aí dá isso aí. Mas agora eu acho que vai bem até o final. Bem-vindos, graça e paz. Shalom a todos. Que nada se perca, nada se quebre. Que tudo seja feito da maneira que foi originalmente planejado por Deus antes da fundação do mundo. Vamos lá, vamos chegando. E eu já te peço, marca alguém, clica no aviãozinho de papel, chama essa pessoa para participar da nossa live e vamos em frente aí. Eu já mandei os meus convites. Café com a P, uma live devocional para uma vida plena. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso, a sua bondade dura para sempre. Bem-vinda, Tânia, Denis, Deus abençoe vocês, queridos. Madalena, Carol, Ricardo, Eunice, Ivana. Vamos chegando, vamos chegando. Querido Deus e Pai, Pai do nosso amigo, do nosso Senhor, do nosso Rei, do nosso Mestre Jesus de Nazaré, aquele que era, que é e que há de vir, o Verbo que se fez carne, aquele que abriu mão da sua glória, se vestiu de homem, nascendo, tomando a forma de escravo, para que pudéssemos tomar a forma de Deus, sermos como Ele é. Oure calabassuri alabás. A Ti a glória, a honra, o louvor para todos sempre. A Ti sejam, Senhor amado, a honra e o poder pelos séculos dos séculos. Entra agora em nossa casa, entra agora em nossos corações, entra em nossa mente, renova em nome de Jesus, quebra toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Vem, Senhor amado, quebrando agora toda fortaleza mental, toda muralha que se levantou, Senhor. Pai, nós tomamos posse das armas espirituais em Cristo Jesus, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos tomando por base dessa temporada Eclesiastes 10:1. Alguém escreve para mim aí, Eclesiastes 10:1. Abração, Renato. Grande abraço, querido. Deus abençoe você e a sua família querida. Dri. Uau. Eclesiastes 10:1 fala que uma mosca, assim como a mosca no perfume, um pouco de estultície ou de tolice ou loucura, anula a sabedoria e a honra. Nessa temporada a gente está falando da relação de finanças com a fé e com a nossa própria vida, com a nossa alma, com a nossa vida espiritual. Por quê? Se é uma live devocional para uma vida plena, então a gente tem que falar disso. Se você foi ferido nessa área, eu quero te dizer uma coisa, você é curado na área que você foi ferido. E exatamente no lugar, seja na sua alma, seja no ambiente físico. Então, não adianta fugir. Vamos abordar. Flavinha, beijo para você, para o Joe. Vocês são sensacionais, sensacionais, inspiradores, viu? Você não pode fugir. Você não pode fugir. Eu não sou um consultor financeiro. Eu não venho pregar teologia de prosperidade, mas eu venho falar da prosperidade de Deus. Eu venho falar das riquezas abundantes da glória do Senhor. Eu quero falar como isso tudo está conectado à sua vida espiritual. Então eu venho aqui como um ministro do Evangelho trazer as verdades do Evangelho. Amém? Muitas pessoas não são abençoadas financeiramente porque elas não vivem em equilíbrio. Ou elas simplesmente espiritualizam tudo, tá? Eu quero dizer que tudo é espiritual para quem é espiritual, tudo é santo para quem é santo. Mas
Se você for para um lado e não entender que você tem que trabalhar e que Deus vai abençoar a obra das tuas mãos, te dando saúde, inteligência, criatividade, te dando ideias, te conectando com pessoas, então você vai perder por um lado. E aí você tem que analisar isso. Por outro lado, se você achar que você vai só na força do seu braço e que toda essa técnica e tudo mais que você utilizar, você vai viver isso alheio à vontade de Deus, você vai perder o outro lado. Então vamos buscar um equilíbrio, certo? Tudo vem do Senhor, e tudo que estiver conectado em Deus vai glorificar o nome do Senhor. Hoje, nessa nossa temporada, eu quero falar sobre o Deus doador de riquezas, o Deus que é a fonte de toda riqueza, a fonte doadora de toda riqueza. E se você entender isso, você vai perceber por que muitos ímpios, muitas pessoas que não têm uma vida com Deus, são prósperos, porque eles respeitam determinados conceitos que muitos cristãos deveriam conhecer e respeitar e não vivem assim, então acabam sofrendo também nesse sentido. O texto aqui diz o seguinte, Eclesiastes 10:1, que essa mosca estraga a essência do perfume. A estultícia, a loucura, estraga o melhor da tua essência, que é sabedoria e honra. A Bíblia fala que com sabedoria se constrói a casa. E a honra é melhor do que as riquezas. Mas do que esse texto está falando? Ele está se referindo dentro de um contexto. Tá? E eu quebro aqui essa divisão de capítulos e versículos para que você entenda que no capítulo 9, o capítulo anterior, alguns versículos antes, do capítulo 9, do verso 14 ao 16, fala da história de um homem sábio, porém pobre, que salva uma cidade pequena, com poucos habitantes, que estava cercada por um grande rei e com todas as suas armas de guerra. Mas este homem não foi lembrado. Esse homem não usou a sua sabedoria para adquirir riquezas. A gente não sabe dizer detalhes disso, né? Nas próximas lives eu vou trazer aqui algumas possibilidades históricas disso. Mas o que é importante a gente trazer aqui, primeiro, é que a sabedoria deste homem era uma sabedoria humana e não uma sabedoria divina. Segundo, por ser uma sabedoria humana, ela provavelmente também tinha limitações quanto a adquirir e utilizar riquezas para o seu próprio propósito. Tem 5 lives da semana passada disponíveis para você, não só aqui no IGTV, mas lá no YouTube, onde você pode maratonar. E numa delas eu menciono, provavelmente, sobre você usar os recursos para a realização dos propósitos. E você tem que entender que Deus está disposto a te abençoar financeiramente, independente da sua área de trabalho, independente da sua profissão. Você tem que ter fé em Deus, você tem que depender de Deus, conectar com Deus, porque o que vem dele e volta para ele glorifica o nome dele. E aí é uma estultícia, é uma loucura você não entender que Deus quer te abençoar financeiramente para você cumprir um propósito. Gente, quem tira isso do Evangelho se escandaliza quando lê a descrição do céu, quando lê a descrição dos anjos, quando lê a descrição de um céu onde tem ouro no chão, onde as portas da Nova Jerusalém são uma pérola gigante, todas as pedras preciosas. Você ignora que o Deus que criou todas as coisas, criou todas as riquezas naturais do planeta, sejam elas minerais, animais, vegetais. Se a gente abrir isso para o universo, esquece. Esse Deus é criativo e extravagante. Esse Deus não fica mais pobre porque ele abençoa. Se ele abençoar um, não vai ter para abençoar o outro. Então, o quanto a sua mente, a minha mente estão equivocadas com isso, o quanto a gente está indo para os extremos, sabe? Ou agindo só espiritualmente, esquecendo de agir humanamente, de trazer isso, né? Trazer o céu para a terra, ou quanto a gente está caminhando só na terra e esquecendo que tudo vem de Deus e tudo deve voltar para Deus. Bom,
Nós vemos aqui então o seguinte, que um pouco de loucura estraga a essência. E eu citei aqui as 10 virgens. Olha só, as 10 virgens eram noivas, eram virgens, estavam vestidas de branco, tinham azeite nas suas lamparinas que estavam acesas, mas somente 5 tinham azeite de reserva. Sabe, a gente compara esse azeite de reserva com a unção do Espírito Santo e isso está certíssimo. Mas se você pensar que para ter esse azeite de reserva elas tinham que ter investido recursos. Quando a gente fala da mulher que quebra o vaso de alabastro com um perfume caríssimo dentro para ungir Jesus, ela é repreendida por um dos apóstolos e diz que ela deveria ter pego esse dinheiro e ter dado aos pobres. Você já viu esse tipo de argumento? Isso é muito interessante, é fazer cortesia com chapéu alheio. Ah, fulano, pega esse teu carro, vende e dá para os pobres. Ah, pega esse teu avião, vende e dá para os pobres. Para de fazer cortesia com chapéu alheio. O que você tem hoje que você poderia investir no reino de uma maneira tal que você visse salvação de almas, transformação de vidas, conectado ao teu propósito de vida, o que Deus chamou para você fazer? É muito fácil você reclamar da vida dos outros, porque quem reclama da vida do outro, que aparentemente ou verdadeiramente tem mais do que você não está preocupado com missão, com fazer nada com os pobres. Você está achando que aquela outra pessoa ter mais recurso do que você é pecado. E isso é inveja amarga do sucesso dos outros. Você achar que o outro ter mais é pecado. E isso é um equívoco tremendo. Deus, ele é rico e abundante em presentear. A Bíblia nos fala que Deus é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Existe recompensa para quem busca o Senhor. Isso que o texto está falando. Sabe, eu tenho filhos. Quando os meus filhos acertam, eu os recompenso. A pior coisa era quando a gente ouvia dos nossos pais, talvez, é o seguinte: você tirou um 10 na prova, não fez mais do que a sua obrigação. Não, só um minuto, existe outra maneira de mostrar para o filho que ele tem responsabilidades e que aquilo fazia parte da responsabilidade, mas chamar aquilo de obrigação é dizer que ele é escravo, porque obrigação é trabalho servil. E não é porque ele cumpriu uma responsabilidade muito bem, honrando a dedicação de um pai, o esforço de um pai em pagar uma escola, em acompanhá-lo para que vá tudo bem. Existe uma maneira de mostrar isso. É dizer, ó, parabéns pelo seu trabalho. Nós somos uma equipe. E isso é muito importante. Muitas pessoas não veem um Deus como um Deus recompensador. Por quê? Porque fazem aquela clássica associação que faz parte da alma humana de conectar a nossa imagem do nosso Pai terreno com a imagem do Pai celestial. Só que a Bíblia nos fala que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Se nós sabemos recompensar os nossos filhos, imagina Deus. Deus tem prazer em nos recompensar. Sabe, tem pessoas que vêm com uma falsa humildade. Tem gente que diz, eu não peço nada para Deus. Né? Eu não peço nada para Deus. Está errado. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. E quando você perceber um obstáculo, a Bíblia fala assim, batei, batei e abrir-se-vos-á. É estultícia, loucura, como das virgens loucas. Elas foram chamadas de loucas porque não tinham um azeite de reserva. Sabe o que é isso? Elas não se prepararam para cumprir a missão delas. Não bastou serem virgens, não bastou serem noivas, não bastou serem espirituais para guardar o noivo, elas tinham que ter investido recursos para cumprir o propósito. Aquela mulher que quebra o vaso de alabastro, ela pega os seus recursos que ela tinha guardado, aquilo era guardado como uma poupança, não só para a hora da morte, mas como aquilo valia dinheiro, a pessoa tinha aquele recurso à sua disposição para caso surgisse uma necessidade, né,
extrema e ela pudesse se valer daquele vaso de alabastro, daquele azeite precioso, como um recurso financeiro. As virgens que guardaram o azeite reserva, elas investiram o recurso naquilo. Em outras palavras, Deus que nos chamou para um propósito, é o Deus que nos capacita e nos diz assim: adquira recursos para investir no propósito que eu direcionei na sua vida. E aqui a gente entende que é loucura a pessoa se manter virgem, noiva do Messias, esperar aguardá-lo, tá, ansiosamente. As 10 dormiram. Fala da luta, do sono, sabe, da apatia do final dos tempos, a negligência que assola o planeta nesse tempo atual. Mas porque 5 tinham azeite de reserva, 5, quando despertaram, acenderam as suas velas e as outras 5 não. Isso não se refere apenas à sua vida espiritual, à sua vida de oração, quando tudo está bem, ou independente, está bem, está mal, você continua buscando, você continua guardando, você continua confiando, mas isso também está conectado diretamente com a nossa vida. Diretamente com a nossa vida. Vamos para alguns textos bíblicos aqui? Olha só. Muita gente tem alguns bloqueios e diz assim: não, peraí, Jesus diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Sim, mas ele explicou por quê. O fato não é porque aquela pessoa era rica e o outro era pobre. Porque tem gente que tem orgulho de ser pobre. Não entra igual. É barrado na porta, a porta é estreita. Sabe? Olha o que Jesus explica. Ele diz assim, ó. Jesus tinha dito isso lá em Marcos 10, verso 23. E no verso 24... ele diz: os discípulos se admiraram dessas tuas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então aqui é a relação fé e finanças. Aonde está a nossa fé na relação com as finanças? Nós confiamos em Deus como nosso provedor e o glorificamos com Ele através da nossa vida, lembrando que eu preguei na semana passada que o dinheiro nos representa por causa do tempo dedicado em resolver problemas de pessoas e sermos retribuídos honradamente por isso. Então, se o dinheiro nos representa, a nossa oferta tem uma voz no tempo em que nós estamos vivendo, relembrando as lives da semana passada. Então, se a minha oferta tem uma voz no tempo em que eu estou vivendo, eu tenho que entender o tempo que eu estou vivendo e dar voz a essa oferta para que os meus recursos sejam consagrados ao Senhor de maneira clara e eficaz. Algumas pessoas têm me perguntado coisas importantes, e como diz meu colega de Ministério Apostólico, o apóstolo Ricardo Ribeiro, o sistema pira com o que eu vou falar. Mas a verdade é o seguinte: você tem uma conexão de honra com quem te alimenta espiritualmente, com quem cuida de você espiritualmente. A Bíblia fala que o ministro que prega o evangelho é digno de dupla honra. E no Novo Testamento nós não temos muita referência sobre a administração desses recursos, porque o Antigo Testamento é rico nisso. Assim como o Novo Testamento não entra em detalhes a respeito do jejum, porque o Antigo ensina a fazer isso, o Novo Testamento não entra em determinados detalhes sobre finanças. Por quê? Porque o Antigo Testamento nos dá uma visão disso. Agora, a adaptação disso, sem alterar a verdade bíblica, é desafiadora, porque, por exemplo, as pessoas ofertavam em Jerusalém, no templo em Jerusalém. Ok? Então eles viajavam das suas cidades, lá 4 vezes ao ano, talvez, se encontravam em Jerusalém. Esses dízimos eram direcionados de forma específica. As ofertas eram direcionadas de forma específica. Existiam ofertas, todas as ofertas estavam conectadas com questões da vida, da alma. Era oferta pelo perdão, oferta pela culpa. Por isso que eu digo, tem gente que comete um monte de pecado, se começasse a ofertar toda vez que pecasse, ficava livre de pecado na hora. Porque o bolso está conectado com isso.
Não estou criando doutrina aqui, mas eu estou te dando uma dica. Você que está viciado em determinado pecado, né? Por exemplo, a gente teve num congresso final de semana sobre a igreja face à imoralidade. E a gente abordou aí várias questões. E uma delas que foi trazida com muitos detalhes é o quanto é gasto financeiramente no mundo com pornografia. Toda vez que você se visse investindo em pornografia e se arrependesse, pegasse o mesmo valor em dinheiro e desse de oferta, eu duvido que você ia se manter no pecado. As ofertas estão conectadas. Oferta de gratidão, toda vez que você tivesse uma gratidão, você ofertasse, você estaria semeando. Existem aí grandes pregadores que falam coisas maravilhosas a respeito de como o nosso organismo reage quimicamente quando você faz o bem para outro sem esperar nada em troca. Entende? Quando você... Até um pregador aí falou disso, assim, né? Ele estava trazendo os dados do cara que está lá na fila do drive-thru e ele diz assim, ó, paga para a pessoa que está atrás de mim, né? Paga para a pessoa que está atrás de mim e diz que foi Jesus que mandou, né? A pessoa pagou e foi embora. Ele nem viu a reação, mas o corpo dele viveu uma explosão de sentimentos positivos. Entende? Então, Deus conectou com a gente uma série de coisas e isso está muito relacionado com o fruto do nosso trabalho, que são os nossos recursos. Agora, o dízimo, ele no Antigo Testamento era direcionado para algumas coisas. Eu não estou aqui para trazer um estudo sobre isso, tanto que eu não abordei essas questões ainda, mas como algumas pessoas têm me perguntado, eu vou dizer. O dízimo ele era direcionado para o sustento dos sacerdotes e as ofertas para a manutenção do templo. Uma das características é essa, tá? Além de que algumas situações as pessoas comiam o dízimo junto, ok? Mas não vou entrar nisso. Eu quero só entrar no fato de que no Antigo Testamento os dízimos eram direcionados para o sacerdote e as ofertas para a manutenção do templo. Essa é uma sugestão que eu coloco para muitos dos meus colegas há muitos anos, de maneira incompreendida. O grande lance é esse. Tem pessoas hoje que por qualquer motivo que seja, não estão congregando no lugar e gostariam de dizimar. Ora, encontra um ministério do qual Deus fala ao teu coração, que você se associa com a missão dessa pessoa que exerce o ministério. Não estou falando de qualquer pessoa, colega, irmão. Tá? Você quer ajudar uma pessoa que não tem um ministério, dá uma oferta para ela. Ou então descobre qual o talento daquela pessoa e investe na vida profissional daquela pessoa. Tá bom? Mas pessoas que exercem um ministério, vai lá, semeia o teu dízimo na vida dessa pessoa. Então, Jesus está dizendo aqui que é difícil uma pessoa que confia nas riquezas entrar no reino. Então aqui não é o problema de ter ou não ter, o problema é onde está depositada a sua confiança. Outra questão importantíssima é o seguinte: você pode entender que Deus quer te abençoar financeiramente para que você seja fiel e isso seja apenas uma etapa para Ele te confiar coisas maiores. Está escrito lá em Lucas 16, verso 11, pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Como a gente lida com a nossa vida financeira determina o quanto a gente vai receber das coisas espirituais. Vamos para a Bíblia? Não sou eu que estou aqui falando. Tá? Novo Testamento, centurião Cornélio. O homem era um centurião romano, ok? Ele não era um convertido, mas ele dava suas ofertas. E o anjo do Senhor aparece para Cornélio e fala o quê? Eu fui enviado para te trazer uma revelação, parafraseando, porque as tuas ofertas chegaram nos céus. Enquanto eu falo isso, tem gente aqui arrepiando o cabelo, porque está associando isso com compra de bênção. Não, ninguém compra bênção. Mas o reino dos céus funciona mediante oferta. Oferta de vida, entrega de coração, reconhecimento de pecados, tudo isso se resume numa coisa: oferta.
Quando Jesus diz para você, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, você que ouviu o evangelho e se converteu, você ouviu mediante uma proposta de oferta. Onde Deus falou para você, vem, entrega os seus pecados, o seu coração, a sua vida. E recebe em troca a minha vida. Todo Deus precisa de um sacerdote que se aproxime dele através de ofertas. O mundo espiritual funciona assim. O diabo é imitador. E Deus, ele ensina a gente a se aproximar dele por meio de entrega. Então, aqui especificamente na área de riqueza, está dizendo o seguinte, quando a gente é fiel, Deus nos confia coisas maiores. Então, se eu for fiel nas áreas financeiras, fiel a quê? Fiel a Deus, mas fiel à minha família. Porque a Bíblia também nos fala que nós temos que cuidar dos nossos. Se você for fiel, Deus vai te confiar coisas maiores. Então, a forma como nós administramos nossos recursos determina se nós receberemos mais das coisas maiores, das coisas celestiais. Cornélio foi um caso assim. O contrário também acontece. Nós vemos lá Ananias e Safira. Ninguém pediu para Ananias e Safira vender as coisas e entregar aos pés dos apóstolos. Eles foram porque eles interpretaram errado o movimento do Espírito. Estava acontecendo um mover em Jerusalém. Muitas pessoas vinham, vendiam todas as suas coisas, doavam aos pés dos apóstolos. E quando faziam isso, embraçavam, ombreavam os apóstolos. E eles achavam que existia, eles percebiam algo poderoso e importante nesse ombrear dos apóstolos. Mas eles não estavam dispostos a viver aquilo da forma correta, entre outras palavras, tá? Vai doer sua feridinha, mas eu vou falar, pagar o preço. Porque a salvação foi de graça para mim e para você. Mas o discipulado vai custar a nossa vida toda. Toda. Tem gente que está disposto a ser discípulo de Jesus em muitas áreas, mesmo nas finanças. Porque não enxerga que a sua vida profissional glorifica a Deus ou não. Tem gente, e aí depois reclama que a igreja tem uma vida dupla, uma vida espiritual de final de semana e uma vida secular a partir de segunda, mas ele não se vê missionário no empreendedorismo, ele não se vê missionário na medicina, na odontologia, ele não se vê um ministro do evangelho na política, ele não se vê um ministro do evangelho na repartição pública ou na sala de aula. Aí depois a culpa é de quem? Do pastor? Não, assume aí. Assume aí. Ananias e Safira, eles tinham lá a vida deles, a vida profissional deles, decidiram vender terreno e guardar uma parte, pensando assim, vai que essa onda passa, né? E mentiram para o Espírito Santo. E sabe o que aconteceu em pleno Novo Testamento, para aqueles que batem no peito e usam da graça para outras coisas? Eles receberam uma unção de morte. Morra. Morra. Então aqui deixa muito claro o seguinte, que esse Deus doador de riquezas, ele pune quem não multiplica aquilo que ele deu. Jesus conta a parábola dos talentos. Gente, a maior prova de que Jesus não tem nada a ver com determinadas ideologias é que Jesus não deu o mesmo número de talentos para todo mundo. Tá certo? Ele deu conforme a capacidade que ele distribuiu. E isso também mostra que ele deu capacidades diferentes para as pessoas, e tanto em dimensão quanto em qualidade. E aí, o Deus que é bom e que é perfeito, sabe o que é melhor para mim e para você. Por isso que prosperidade, cada um tem a sua, dentro da sua esfera de autoridade. Herikalai Asudekai. Quero te curar nessa área, diz o Senhor. Namaha Sudekova. Para que não duvides mais e confies em mim. Depopiastekam. E de pouco em pouco, gradativamente, veja a minha mão te abençoar. Nerehácio decácio.
para que o meu nome seja exaltado na sua vida financeira. Aleluia! 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 Uau! Uau! Deus é tremendo. Olha aqui, ó. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esse Deus que distribui talentos cobra a multiplicação desses talentos. Porque ele diz, se você está conectado em mim e não produz bom fruto, é cortado e lançado fora. Como, podendo eu estar conectado na fonte de vida Zoe, a vida eterna, não poderei produzir muito bom fruto? É por isso que ele tem autoridade para cobrar. Ele diz que ele nos supre em glória, e tem gente que ainda não entendeu que glória não é só presença. Deus vai suprir em glória, presença, manto. Vai! Deus vai suprir em glória quando eu estiver no céu também. Mas glória é o quê? Manifestação das capacitações de Cristo na face da terra. Por quê? Cristo não era pobre de maré. Não. A vida da família de Jesus, Maria, sua mãe, José, que o criou como filho, foi financiada pelos magos do Oriente, possivelmente trazendo herança passada profeticamente de geração em geração. Herança de quem? Profeta Daniel. Para financiar a vida do Messias, tanto que eles vão para o Egito, voltam depois, abrem lojinha, abrem a empresa. Jesus era carpinteiro, José era carpinteiro. Carpinteiro não era marceneiro, era um mestre de obra, era um engenheiro. Jesus trabalha até os 30 anos com aquilo. Viaja com José de Arimateia, seu tio rico. Conhece outras culturas. Com 30 anos, ele passa o negócio para a família e vai seguir seu ministério financiado pelas mulheres ricas de Jerusalém. Agora, independente de tudo isso, a confiança de Jesus não estava nos bens naturais. Tanto que ele levava os discípulos e a multidão para o deserto para serem supridos no deserto. Quem é que faz isso? A tendência é o contrário, tira a pessoa do deserto, leva ela para o oásis, para um lugar maravilhoso, para um lugar de bênçãos, para supri-las. Jesus fazia o contrário, para mostrar que ele não confiava, não depositava sua confiança nos recursos humanos, apesar de tê-los. Quando os discípulos falam nem 200 denários bastariam para alimentar essa multidão, ele estava dando o saldo da conta bancária do ministério de Jesus Cristo. 200 dias de trabalho braçal. Jesus fala, não, alimentem vocês. O que vocês têm na mão? 5 pães, 2 peixinhos. Então nós vemos ele manifestando o céu na terra na dependência do Espírito Santo. Mas Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, por estilo de vida, escolha. Tinha o seu manto, que as suas roupas tendo sido rasgadas pelos soldados no momento da sua crucificação, o seu manto não foi, porque era algo de muito valor. Estilo de vida, decisão. Jesus, ele pregou a seguinte mensagem. Ele disse, se esvazia de você mesmo, se empobreça para enriquecer a outros. O diabo diz o quê? Aumenta os teus celeiros, faz mais, vai guardar essas riquezas. E aí vem a palavra que diz, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que Jesus está dizendo para você é o seguinte, adquira, gerencie e distribua. Ensine o caminho a outras pessoas. Então, Jesus está disposto a nos abençoar com toda a sorte de riquezas. Agora, tem pessoas que se deixam sufocar por essas riquezas. Marcos 4,19 fala da parábola do semeador. A semente é uma só. Não vem com esse papo aí. Uma vez escutei um irmão com um papinho tão furado. Não, a semente... Não, a semente é uma só.
Semente é a palavra de Deus, o semeador é Jesus. Agora a terra é a terra do nosso coração. Como está a terra do seu coração? A terra do coração espinhosa é uma terra que se deixa enganar pelas ambições e riquezas deste mundo, e ao ponto de sufocar a palavra e ela ficar infrutífera. Então aqui não tem nada a ver com o dinheiro, mas com o desejo equivocado e a relação equivocada com as finanças. E isso anula o poder da palavra de Deus. Nós vemos aqui também, em Efésios capítulo 3, verso 16, para que toda a família, tanto no céu quanto na terra, olha só que coisa poderosa. A gente está falando da família de Deus, dos filhos, dos salvos redimidos, da igreja triunfante, da igreja militante, que leva o nome do Senhor, para que, segundo as suas riquezas em glória, vos conceda que sejam corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos quais sejam as dimensões do amor de Cristo. Larabashalarai, limassurimas. Estou derramando das minhas mais profundas bênçãos, profundas e ricas bênçãos sobre vocês, Tariahacho de casa, para que o meu nome seja exaltado. A oração de Paulo é essa. Deus deseja realmente liberar sobre nós, e você tem que aprender a reconhecer as pequenas bênçãos, as pequenas vitórias, ser fiel no pouco. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo lá em Romanos 11, sendo tomado, arrebatado por uma visão de quê? De riquezas. Ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Ele está vendo a dimensão de Deus. Desse Deus presenteador daqueles que o buscam, a começar pela presença dele. A Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. E o embaixador é um representante do reino em outro lugar. Todos nós, salvos, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, nos tornamos sacerdotes do Senhor. E como nós administramos nosso recurso, representa o nosso sacerdócio e a maneira com a qual nós nos comportamos como embaixadores. O embaixador do Brasil fora do Brasil, ele é protegido pelo Exército Brasileiro, pela a milícia brasileira, em qualquer área que seja, vamos dizer assim. Ele é mantido, ele é financiado pelo recurso do Brasil. E nós temos que entender que quer venha de um lugar ou de outro, o recurso que a gente está vindo de Deus. Para quê? Para nos conduzir a um propósito. E a gente tem que usar isso para tudo, inclusive para granjear amigos, conquistar amigos. Olha o que está escrito em Lucas 16, 9. O verso 8 é um verso conhecido, diz assim: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E o verso 9 fala: granjeai, por isso eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Meu Deus, olha a relação de finanças com a eternidade. Aqui está tocando numa parábola de um homem, de um mordomo injusto, que quando se viu na hora de ser cobrado pelo seu mestre, ele foi atrás dos devedores do seu mestre e foi granjeando aquela situação, dizendo: você deve 100, assina aqui 80. Vamos lá, vamos resolver isso. Ele foi lá e falou: você está devendo quanto? Ah, estou devendo X, eu te dou um desconto. O que ele estava fazendo? Ele granjeou a amizade daquelas pessoas para resolver uma situação pessoal.
mas também para ter uma resposta para o seu Senhor. E o texto logo após fala o quê? Granjear amigos com as riquezas da injustiça. Isso não é comprar as pessoas, mas é o que você pode fazer pelas pessoas ao ponto de ganhar a amizade delas, para que quando elas estiverem no céu, elas te recebam. Está falando de propósito, aplicar seus bens, suas riquezas, em ganhar amigos que adentrem na eternidade. Eu vou aprofundar isso. Como você pode usar as suas riquezas para ganhar amigos, não só para você, mas para introduzi-los no reino. Sabe o que meu pai fazia? Meu pai comprava livros e dava para novos convertidos na igreja. Ele presenteava novos convertidos com livros. Eu viajei por alguns lugares do mundo que eu conheci pessoas que, quando elas souberam quem era meu pai, elas diziam: seu pai me deu livros. Seu pai me ajudou no começo da minha caminhada cristã. E muitas dessas pessoas eu só soube depois que meu pai tinha falecido. Ele estava fazendo o quê? Usando dos seus recursos para ganhar pessoas não só para ele, mas para o reino. E nós podemos fazer isso com tão pouco. Com tão pouco. Às vezes aquilo que você despreza, que é pouco para você, é o tudo para alguém. Sabe? Eu me lembro que eu fui pregar numa cidade de Goiânia, junto com meu amigo Alessandro Monteiro. A gente foi ministrar louvor e ministrar a palavra. E a igreja já tinha abençoado a gente com uma oferta voluntária da igreja, que permitiu a gente se deslocar, pôr gasolina no carro e tal. Mas o pastor acabou pedindo que a gente ficasse mais, e ele voluntariamente pediu uma oferta para nós, sem que a gente tivesse mencionado nada. E eu vi que pessoas tinham ido e depositado as últimas moedas do bolso. Quando terminou o culto, o pastor reuniu as notas, botou no envelope e nos deu. E aquelas moedas de poucos centavos ficaram ali. E eu falei: pastor, me perdoe. Essas moedas fazem parte da oferta. Ele falou: você quer? Eu falei: não, o senhor não está entendendo. Não é ambição minha, ganância. A questão é que provavelmente essa pessoa botou aqui tudo que ela tinha, o dinheiro da passagem do ônibus dela, e foi a pé para casa. E se essa moeda não seguir o propósito dela, o Senhor vai responder por isso. Rapidamente ele recolheu tudo, botou ali. Eu acho que ele ficou pensando que eu me ofenderia dele botar aquela moedinha ali. Ele estava desprezando sem perceber aquela pequena moeda. E eu estava dizendo: olha, isso aqui foi tudo de alguém. Eu não sei se você já viveu isso. De você pegar sua última moeda, um passe de ônibus, e dar de oferta. E falar assim: eu vou a pé para casa. Eu não sei se algum dia você sacou seu salário e foi para o culto, e ali foi tocado e deu todo o seu salário de oferta. E eu não digo isso para pedir nada a ninguém. Eu digo isso para te dizer uma coisa. Se você nunca se permitiu experiências assim, guiadas por Deus, não manipuladas emocionalmente, você ainda tem grandes coisas a viver. Nós estamos aqui. Pastora Denise, beijo, minha querida. Que honra tê-la aqui. Essa temporada, A Mosca no Perfume, das lives do Café com a P, essa live devocional para uma vida plena. E a gente está falando hoje desse Deus que é a origem, a fonte doadora de todos os recursos. Em Colossenses 1, 26, fala que o mistério que esteve oculto desde o princípio dos séculos, em todas as gerações, agora foi manifesto aos seus santos, que é Jesus, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória, deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Se glória, além de tudo, é capacitação de Cristo, é capacitação para nós, no dia a dia, na nossa vida, adquirirmos, administrarmos
e distribuirmos recursos de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Não seja altivo, nem ponha a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. 1 Timóteo 6:17. Deus nos abençoa, seja na proporção que você tem recebido, para que você seja fiel e adquira coisas maiores, mas para que você também usufrua. E quando você usufrui com alegria do que Deus te deu, deixa eu ligar aqui que tá coisando. Você glorifica ao Senhor. Sabe o que é isso? É você pegar o recurso e aproveitar com a sua família, com a sua esposa, seu esposo. É você pegar aquele recurso e ter um tempo de lazer e glorificar a Deus naquele tempo de lazer. Não tenha medo de usufruir das riquezas financeiras que Deus tem para nos dar. Não tenha medo de ouvir esse assunto. Peça o filtro do Espírito Santo. Tem gente que nunca mais vai usufruir de profundidades verdadeiras sobre finanças, sobre discipulado, sobre cura divina, sobre fé, porque ouviu alguém um dia exagerar no assunto. Essa pessoa vai responder com Deus, diante de Deus. Mas você, se ficar assim, você não vai usufruir, você vai continuar ferido. Deus quer transformar a sua ferida numa cicatriz que cure os outros. Quantas pessoas estão enfermas financeiramente? Quantas pessoas estão enfermas, falidas? E aí a alma delas, o espírito delas, a família delas está completamente abatida. Você pode ser a solução, se você decidir abrir o seu coração e conhecer a Deus, o Deus que dá inteligência, o Deus abençoador, para você ganhar recursos financeiros, administrá-los, gerar empregos e ensinar outras pessoas a prosperarem. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos com essa live, declarando que o Senhor é uma fonte inesgotável de toda sorte de riquezas, inclusive financeiras. É o Deus que nos dá inteligência e criatividade para trabalharmos, força, saúde e com o nosso trabalho glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É o que eu oro. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que faz assim, não, eu dou o meu dízimo e a minha oferta, mas a parte que fica na mão, usa de maneira dissoluta, displicente. Depois não sabe por que não está prosperando. Porque se a parte consagrada consagra o todo tem que ser administrado com a mesma espiritualidade e fé com a qual você deu aquela parte. Uau! Eu quero terminar essa live te dizendo uma coisa. Se eu tivesse falado sobre cura divina, eu iria orar pela sua cura física. Se eu estivesse ministrando sobre cura interior, eu ia orar pela sua alma. Se eu estivesse ministrando sobre salvação, eu faria um apelo. Eu estou ministrando sobre finanças e eu quero levantar uma oferta, não só para mim. Se você não tem sido fiel com a sua igreja local, faça agora uma oferta ao ministério que te sustenta e que te alimenta. Se você não tem sido fiel com o seu líder, ajusta agora a sua vida. Agora, se você entende que eu também tenho sido uma voz apostólica e profética na sua vida e deseja semear na minha vida, eu não tenho aqui falsa modéstia ou falso pudor de dizer para você, semeia. Nós ouvimos semana passada testemunhos maravilhosos nessa área. Queridos, eu tenho autoridade para te dizer que Deus é um Deus fiel nessa área. Quantas e quantas vezes eu não medi esforço para estar aonde Deus queria que eu estivesse. Não medi esforço se eu teria gasolina ou não. Seria aquele último recurso. Me lancei na obra missionária em lugares caríssimos onde eu estou hoje, porque eu entendo um chamado. Eu entendo a importância de estar nesse lugar que muitas vezes as pessoas não entendem. E eu quero te dizer uma coisa.
Eu vi milagres. Me recordo quando um dia eu cheguei na porta da minha casa, tinha uma sacola com comida boa, iogurtes, carnes, queijos, leite e um envelope no fundo com um valor em dinheiro escrito de Jesus para Rafael. Eu não sei se aquela caligrafia era de Jesus, mas eu sei que foi ele que mandou, que deixou ali para mim. É esse Deus que faz milagres e pode fazer na tua vida, mas você tem que prová-lo. Quem precisa de cura, como a mulher do fluxo de sangue, precisou se lançar no meio da multidão e tocar nas vestes de Jesus. Quem precisa de salvação precisa dar um passo à frente, entregar a vida para Jesus. Se você precisa de uma vitória financeira, você precisa pôr a mão no seu bolso e ofertar, semear, em nome de Jesus. Então, faça isso com a pessoa que Deus está colocando no seu coração. Se Deus está tocando na sua vida e deseja semear também no nosso ministério, está aqui o nosso Pix, rafaelmedeusaugusto@gmail.com, certo? Vou salvar aqui para você. Quero agradecer a generosidade daqueles que fielmente têm sido nossos parceiros, amigos ministeriais, são coparticipantes do nosso galardão, onde nós temos ido. Em cada reunião que nós estamos aqui, às vezes com 4 ou 5 pessoas, nós temos pessoas de diversas nações. A cada culto, literalmente, quando eu estou aqui no lugar onde eu estou, que eu peço para levantar a mão, pelo menos tem 3 ou 4 nações representadas. Se isso não é fazer missão, eu não sei o que é fazer missão. Cada pessoa dessa impactada reflete para a sua família, na sua nação de origem, aquilo que ela tem recebido do Senhor. Fica aí. Eu vou salvar essa live aqui no Instagram e também no YouTube. Então você fica à vontade para também assistir ali. E se você deseja conhecer mais sobre esse assunto, veja as outras lives. Amém? Se Deus quiser, amanhã a gente continua com o Café com a Pé, a música no perfume. Depois vai lá na live, salva, curte, comenta e compartilha em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Semeie e você vai colher. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.